Bom, olá, meu nome é Isabela Santana Flauzino e eu vou apresentar a minha atividade 3 da matéria de Zoonose e Saúde Pública, ministrada pela professora Roberta, e hoje eu vou apresentar para a Júlia Moraes e pela Katia Yumi, que também fazem parte da disciplina. Bom, hoje vai ser sobre o artigo, né? O estudo e amostragem realizada em Sinop, sobre os aspectos ecológicos de potenciais vetores de arbovírus da ordem Diptera e da família Polycidae em uma paisagem urbana do sul da Amazônia, aqui no Brasil. Bom, aqui tem um mapa, né, de Sinop. Eu vou começar falando sobre... Bom, o arbovírus, ele é utilizado para caracterizar os vírus que são transmitidos aos hospedeiros vertebrados, né, através da picada dos vetores artrópodes. Então, geralmente são encontrados em mosquitos e carrapatos, que no caso desse estudo aí é mais voltado para os mosquitos. Eu vou começar falando da relação dos vetores com o meio ambiente. Então, assim, a Amazônia, ela tem estado, né, em intensa pressão humana, especialmente nesse chamado arco do desmatamento, né, que é a fronteira da destruição aqui, como nessa imagem tá mostrando, que é nas regiões leste e sul, onde tem sido a fronteira do desmatamento mais ativa do mundo, né. Então, à medida que o meio ambiente ele foi se consolidando como urbano, né, através da população humana chegando, né, nesses locais há muitos anos atrás e fazendo ações não planejadas e não pensadas no futuro, né, do país, principalmente dessa região aí do arco do desmatamento, fazendo com que a abundância desse perímetro urbano diminuísse, né. Então, essa diminuição contribuiu para que ocorram as mudanças climáticas, como aqui nessa imagem eu coloquei, né, do mundo e as mudanças aí, resultando na prevalência de vários vetores que antes não eram, né, tão frequentes, criando novos reservatórios e induzindo os arbovírus a se adaptarem a ciclos de manutenção, né, novos ciclos, novos hospedeiros, saltando de espécie para espécie que antes não tinham acesso. Então, essa mudança aí na biodiversidade, devido à perturbação, né, da paisagem, aos impactos aí pelo ser humano, tiveram também impacto na espécie de mosquito, né, em especial aí, como a gente está falando do estudo, levando ao potencial de emergência dos arbovírus, devido a esses animais estarem se adaptando a novos habitats, né? Então, esses animais que antes não tinham acesso a essas áreas urbanizadas e ficavam dentro lá, né, das florestas da sua área, eles saem, ou os humanos chegam até ele, né, que eu acho que é a forma mais correta de mencionar, e acaba tendo esse contato muito próximo e muito íntimo, fazendo com que surja várias, várias doenças e contágios, enfim. Então, mais de 3.000 espécies de mosquitos, né, da ordem Diptera, da família Polycidae, já foram identificados e estão entre os vetores mais importantes de diversos patógenos, né, que são transmitidos aí por esses artrópodes que causam problemas ao humano, né, que tem relação à saúde pública, como principalmente que a gente conhece, que é a dengue, a zika e a chikungunya, né, que é o que mais tem falado. Aí aqui eu coloquei uma imagem de arboviroses, e aqui o mosquito da dengue, né, que é o mais conhecido aí, característico.
E aqui algumas setas de onde ocorre a fronteira da destruição, né? Esses pontos vermelhos são os principais locais aí onde tá ocorrendo essa destruição na Amazônia. E aí eu coloquei um tópico que é arbovírus emergentes. Por que hoje, né? Então, assim, com a internet, acaba que dá a impressão de que tá surgindo hoje as doenças, né? Ah, e hoje apareceu tal doença. Mas não, na verdade, elas já existem e elas estão reemergindo, né? Então, elas somem por um tempo, volta, desaparecem, depois sobe o nível de contágio. Só que a diferença é que, hoje em dia, essas emergências e reemergências, elas são muito mais... ocorre muito mais rápido essa disseminação, né? E, geograficamente, afeta, né, e chega a uma expansão muito maior do que antigamente. E o motivo disso é dos arbovírus serem mantidos num ciclo urbano, né, envolvendo vetores e humanos, que eu acabei de falar aí dessa comunicação, né, desse contato aí. Então, a criação de novos habitats para esses vetores altera a ecologia do vírus hospedeiros, né? Devido tanto à plasticidade genética e alta frequência de mutação desses vírus. Então, os vírus, eles se mutam, às vezes eles ocorrem mutações silenciosas que não tem nenhuma aparição assim simbólica, até ele conseguir, principalmente, fazer esse salto de espécie, né? Sair de uma espécie para conseguir infectar e se replicar ali na outra espécie, principalmente através do sangue de vertebrados e também de invertebrados. Estudo e amostragem em Sinop. Sinop tem aqui uma imagem geográfica da cidade. Sinop, ela está localizada aí no arco do desmatamento, né, como a gente já comentou, no sul da Amazônia, no estado do Mato Grosso, e está localizada em uma zona de transição entre o bioma da Amazônia e do Cerrado, onde a periferia dessa cidade ela é cercada por várias plantações, né, e quem vive percebe isso, né, quem mora na cidade, tanto áreas florestais, como o nosso parque florestal aqui, como eu coloquei uma imagem, como também plantações de soja, de milho, etc., né? Então, desde a fundação da cidade, né, de Sinop, do estado de Mato Grosso, as áreas florestais que eram nativas, que já faziam parte, né, antes da migração da população, elas foram destruídas, né, aos poucos, claro, isso não aconteceu do dia para a noite, principalmente para vários tipos de exploração, como da madeira, agricultura, pecuária e também para a urbanização, né? Então, quanto mais gente chega, mais esse perímetro urbano vai aumentando, vai sendo construído, e a parte florestal vai sendo desmatada e virando urbana aí também. Então, nesse estudo específico, ele foi observado uma forte relação dessa abundância de vetores com alta temperatura e baixa precipitação em todos os habitats, onde a temperatura ela é a variável, né? É a variável que mais influencia a abundância de mosquito. Então, essa abundância, essa quantidade, né, de mosquito, ela está relacionada, está muito interligada com a temperatura. Então, durante a estação de seca, que vai geralmente de maio até outubro, foi recuperado um maior número de mosquitos dentro desse estudo, né, do que em épocas de chuva, né, que vai de novembro até abril. Então, aqui nessa figura tem a legenda aqui, né, que é a localização das áreas de amostragem em Sinop, né, que é as áreas que foram feitas essas amostras dos mosquitos. Então, foram feitos nos bairros localizados próximos à área de proteção permanente, em bairros com fragmentos florestais, e em bairros altamente urbanizados aí, e nas áreas protegidas permanentes, né, que são
protegidas. Agora eu vou falar um pouco da relação da temperatura com os vetores, né? Então, como eu falei ali atrás, que a temperatura, ela é como se fosse o motor do carro ali do mosquito, né? Então, a temperatura externa do ambiente, ela vai influenciar diretamente a temperatura interna do mosquito. E, consequentemente, né, por conta disso, o seu ciclo de alimentação, que é sangue, né, hematógeno, e a postura de ovos vão ser influenciadas pela temperatura, ou seja, todas as fases da vida desse mosquito. Eu coloquei um ciclo exemplificando, né, do Aedes aegypti, do mosquito. Aqui uma imagem e aqui é uma outra imagem de Sinop, né, para mostrar temperaturas altas. Então, temperaturas mais altas, de 28 a 32 graus, entre nessa variação aí mais ou menos, vai favorecer a transmissão, né, desses arbovírus aí, devido ao seu desenvolvimento, que na imagem desenvolvimento larval, que vai acontecer de forma mais rápida, né, e o período de incubação intrínseca no mosquito adulto e para sua ovoposição também vai ter relação aí. Então, por conta desses fatores, a temperatura, a transmissão dos arbovírus durante a estação seca é onde acontece, né? O maior risco vai acontecer nessa época do ano aí de seca, principalmente, que é totalmente o contrário do que geralmente a gente tem o conhecimento, né? Ou o achismo, que a gente sempre acha que acontece em épocas chuvosas, mas o estudo trouxe dados aí de que ocorre ao contrário. Bom, agora eu vou falar um pouco do resultado do estudo e da amostragem, né? Então, no fim dessa amostragem, foi capturado cerca de 5.000 mosquitos adultos, que são pertencentes a 33 espécies distribuídas entre 12 gêneros e 16 subgêneros. Então, dessas 33 espécies encontradas, né, dentro desse estudo aí, dessa amostragem da coleta desses mosquitos, 19 já foram associados à transmissão do arbovírus. E como a gente falou, principalmente da dengue, zika e chikungunya, que são mais conhecidos. Aí aqui eu coloquei um gráfico, tem o número de mosquitos aqui a temperatura, umidade e precificação, e aqui embaixo tem as áreas, né, da amostragem. Então, a abundância desse mosquito, ele foi maior nas áreas protegidas permanentes, né, sendo cerca de 63% do que foi coletado de mosquito estava nessas áreas, depois nos bairros com fragmentos florestais, seguindo dos bairros altamente urbanizados, e os bairros próximos às áreas protegidas permanentemente foram os que menos foram encontrados, né, que menos foram capturados em mosquitos. Ou seja, né, as áreas que estão mais preservadas é onde apresenta mais, porém, na área urbanizada também tem a presença deles, ou seja, né, eles estão por todas as partes. Então, quando essas armadilhas foram do estudo da amostragem, ela foi instalada, né, em cada área dessa protegida, foram comparados vários mosquitos que foram coletados, né, nessa amostragem, e principalmente no interior de parques florestais e perto da área de atividade humana, que é onde eles mais se encontram mesmo. Então, no fim da amostragem, foram capturados, né, esses mosquitos, estudados as espécies, e deu como resultado aí esse gráfico, que eu já expliquei. Tá, agora eu vou falar um pouco das influências para transmissões de doenças. Aqui é só um gráfico onde mostra que
as características das doenças, elas variam. Então, ela não está só ligado às temperaturas e mudanças climáticas do meio ambiente, né? Então, o clima, ele é apenas uma das influências nesse sistema aí dos arbovírus. Porém, ele é sim um dos mais importantes, mas ele sozinho não é o conjunto, né, das características aí. Então, essa figura que eu coloquei, ela ilustra um diagrama, né, onde tem foco no risco de transmissão de dengue, que, né, dengue vírus aqui, tá escrito aqui, em humanos, só que aí da região do Mediterrâneo Oriental e Ocidental Médio, então não é do Brasil. Então, esse triângulo foi construído aqui em torno esse diagrama foi construído aqui em torno de um triângulo, né? Onde o triângulo da doença, que é hospedeiro, patógeno e ambiente, que inclui o vetor, né? No meio, o vetor, que é o principal, identificado em volta as principais influências que afetam a adequação do ambiente, o potencial de transmissão e a suscetibilidade do hospedeiro humano à dengue. Então, aqui tem o clima, aqui tem a urbanização, a densidade da população, né? Aqui tem a virulência do vírus, aqui está o ciclo, né? Aqui de pupa, adulto, larva, enfim, então é todo temperatura, então todos essa relação que envolve para que esse vetor possa transmitir essa doença de fato, né? Não só a temperatura, mas todas essas características estão envolvidas nesse processo. Por fim, aqui as referências bibliográficas. E acabou. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Ficou muito bom. Ficou muito bom, amiga. Eu achei bem explicativo, né? As imagens que você colocou lá do começo. Acho que é o segundo slide. Eu sei que era a apresentação, mas eu achei muito bom, achei bem interessante como você colocou a dinâmica explicando do próprio vetor, né? Eu me expliquei, eu achei muito legal. Então é isso. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada a você. Tchau.